Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio pela TV Serra Dourada. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. E no programa de hoje você vai ver que o mercado do boi gordo vem realizando preços estáveis desde a semana passada. Você vai acompanhar a atuação de um bloqueio atmosférico que mantém as condições climáticas sem chuva, já que esse sistema só deve perder força a partir do dia 15 de julho. A BPA divulga os resultados das exportações brasileiras de carne suína em junho. Você vai ver também que as exportações brasileiras de soja em grão apresentam um bom ritmo nesse início de ano e vai acompanhar também que é possível que os Estados Unidos recuperem neste ano a posição de maior fornecedor de produtos agrícolas para a China. E no programa de hoje nós vamos falar sobre seguro rural e infraestrutura no campo. O programa Agronegócio já está no ar. O mercado físico do boi gordo, ele vem registrando preços estáveis desde a semana passada. Segundo a Safras e Mercados, e através do seu analista, o Fernando Henrique Iglesias, a semana terminou com muita lentidão. Os frigoríficos passaram a se ausentar da compra de gado, avaliando as melhores estratégias para aquisição de boiadas durante essa semana. As escalas de abate apresentam avanços no início de julho, resultando em alguma queda das indicações de preço da arroba do boi em grande parte da região Centro-Sul. Como exceção, pode ser indicado o Rio Grande do Sul, que ainda se depara com um ambiente pautado pela restrição de oferta. As incertezas em torno da China ainda são muito numerosas. No entanto, o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, ele deve oferecer algum norte ao mercado com a sua atualização acerca do setor de carnes em nível mundial. Para as Safras e Mercado, a ausência de informações concretas acerca da China gera toda sorte de especulações no mercado internacional. A recente ação do governo chinês de recompor os seus estoques públicos estancou o movimento de queda no seu mercado doméstico. E agora eu vou comentar sobre a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. E essa entidade, ela divulgou agora os resultados das exportações brasileiras de carne suína no mês passado. E de acordo com os dados, o setor apresentou uma alta de 13,2% nos embarques, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Ao todo, foram 108.800 toneladas exportadas. O desempenho registrado no mês é o segundo melhor da história do setor, superando apenas por março deste ano, quando foram embarcadas 109.200 toneladas. Já em relação à receita, ao faturamento, as exportações de carne suína em junho geraram 270 milhões de dólares, um número que também é recorde histórico no levantamento mensal para o setor. O resultado supera em 36,5% o saldo das vendas do mês de junho do ano passado, com 198 milhões de dólares. Já no acumulado do primeiro semestre, quer dizer, de janeiro a junho, ao todo foram embarcadas 562 mil toneladas, um volume 17,3% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando foram exportadas 479 mil toneladas. Com isso, a receita das exportações entre janeiro e junho alcançou 1 bilhão e 300 milhões de dólares, número 25% superior ao alcançado no mesmo período de 2020, quando foram registrados 1 bilhão e 76 milhões de dólares. A China segue como principal destino das exportações no mês de junho. E em junho foi importado, a China importou 58,8 mil toneladas,
volume 29% superior ao registrado no sexto mês do ano passado. Outros destaques do mês foram o Chile, que comprou 5,3 mil toneladas, ou seja, 45% a mais, o Vietnã com 3.700 toneladas, 38% a mais, Filipinas 2.800 toneladas, 371% a mais, e a Argentina com 2.200 toneladas e comprou 326% a mais. Entre os estados exportadores, os maiores são Santa Catarina, que segue na liderança, com 55.500 toneladas exportadas em junho, 22% a mais. Depois vem o Rio Grande do Sul com 30,3 mil toneladas, um crescimento de 19%. E o Paraná com 13,3 mil toneladas, um crescimento de 11%. E agora, vamos falar das condições climáticas. De acordo com a previsão do tempo, esse tempo ele segue firme na maior parte do Brasil, com chance de chuvas para as áreas costeiras da região nordeste e extremo norte do país. A atuação de um bloqueio atmosférico mantém as condições climáticas sem chuvas, já que esse sistema só deve perder força a partir do dia 15 de junho, portanto, a partir de amanhã. Algumas áreas do país enfrentam longos períodos sem chuvas. São 100 dias sem chuvas em estados da região centro-oeste e também da região sul, e principalmente aqui em Goiás, e ainda em áreas do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No interior da Bahia já são 50 dias de tempo seco, enquanto no interior do Tocantins, esta já está aproximadamente há 70 dias sem registro de precipitações significativas. A partir do dia 15 deste mês, o bloqueio atmosférico ele perde intensidade e, com isso, uma onda nova de frio alcança a região sul, trazendo baixas temperaturas e chuva para aquela região. Existe a possibilidade para a formação de geadas no norte gaúcho, Santa Catarina e região de fronteira com o Uruguai. Para o Paraná, o risco de geadas diminui. E agora vamos falar sobre soja, vamos falar sobre exportação. As exportações brasileiras de soja em grãos, elas apresentam um bom ritmo nesse início de ano, com aproximadamente 57 milhões de toneladas embarcadas no primeiro semestre. O Brasil tem condições de bater o recorde atingido em 2020, quando enviou ao exterior basicamente 83 milhões de toneladas de soja, com uma receita de 28,5 bilhões de dólares. O Boletim Agroexporte, ele fez uma análise dos embarques do complexo soja agora nos últimos 5 anos. E o que chama atenção é o resultado deste ano. Ano passado, as exportações do complexo soja renderam ao Brasil 35,2 bilhões de dólares. Neste ano, o mês de junho chega a um valor de 29,1 bilhões de dólares, o que representa 82,6% do total do ano passado. Para a soja em grãos, o faturamento com as vendas está próximo a se consolidar um número recorde. As receitas no acumulado do ano até o mês de junho chegam a 24,8 bi. E segundo dados do Ministério da Indústria e Comércio, o cenário de desvalorização do real ante o dólar tem prejudicado muito. Para o fim do ano, a projeção é de um faturamento na ordem de 30 bilhões de dólares com as exportações de soja em grão. Mas, no entanto, existem alguns obstáculos para atingir esse resultado histórico. A China, que representa 70% das compras de soja em grão, aqui do Brasil, vem reduzindo mensalmente as suas importações. E isso tem um impacto no resultado geral. Se em maio o Brasil exportou 15 milhões de toneladas, em junho as vendas de soja perderam força com pouco mais de 11 milhões de toneladas. E depois do intervalo, você vai ver que as exportações brasileiras de soja em grão apresentaram um bom ritmo no início e pode bater mais um recorde. E você vai acompanhar também que é possível que os Estados Unidos recuperem neste ano a posição de maior fornecedor de produtos agrícolas.
Nós voltamos já, é um minutinho só. Hoje, 15 para as 11 da noite, no Boteco do Ratinho. Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, Murilo Ruf, Fernando e Sorocaba. Programa do Ratinho. Você precisa de tratamento odontológico? A rede de clínicas Zodonto Mais Dentistas é o lugar certo. Corpo clínico especializado atuando em todas as áreas da odontologia para transformar o seu sorriso. Novas tecnologias em aparelho ortodôntico, implante dentário, próteses, entre outros tratamentos. Temos unidades em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Catalão e Anápolis. Odonto Mais Dentistas, fazendo mais pelo seu sorriso. Acesse nossas redes sociais. Tá difícil manter as portas abertas? Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Abrimos a negociação dos melhores produtos e soluções para ajudar você a superar esse momento. Crédito, maquininha, cobrança, cartões, seguros, Pix e muito mais. MEI, abra sua conta pelo app Sicoob. Venha conversar com a gente. Venha para o Sicoob. Sicoob, faça parte. O consumidor aprova, o mercado comprova. Ranger, melhor picape do Brasil, carro do ano, a mais conectada, líder de vendas no segmento e campeã na pesquisa Mob Alto, com uma picape mais valorizada na hora da revenda. Veja essa oferta. Ranger Diesel automática, 100% conectada via Ford Pass, controle adaptativo de carga e muita tecnologia por R$ 184.390. Ranger, quem compara, compra. Nas concessionárias Ford. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento é para você que doa esperança. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. De segunda a sexta, 3h15 da tarde, Fofocalizando. A 99,5 FM comemora 25 anos de grandes promoções e você pode ganhar um caminhão de prêmios cheio de móveis de alta qualidade. Tem geladeira, fogão, Smart TV LED, ar-condicionado, guarda-roupas, sofá e muito mais. Promoção Caminhão de Prêmios da 99,5 FM, comemorando 25 anos ao seu lado. A gente ouve porque gosta. Oferecimento, aqui tem qualidade e economia. Eletrosom, preço é o mínimo que a gente faz. A maior cobertura 4G do Brasil. Rede TIM, pode contar. Eu estou de volta e agora nós vamos falar mais uma vez sobre soja. É bem possível que os Estados Unidos recuperem neste ano a posição de maior fornecedor de produtos agrícolas para a China. Pelo menos essa é a avaliação do embaixador do Brasil lá na China, o Paulo Estivalete Mesquita. Ele disse que o comércio agrícola atingiu um patamar crucial para a relação Brasil-China e o Brasil se tornou o principal fornecedor de produtos agrícolas para a China. Porém, neste ano, os Estados Unidos devem recuperar essa posição em virtude de relações comerciais dos dois países e questões de safra brasileira. O embaixador brasileiro, ele disse que durante um evento que ele participou, ele disse que, e esse evento foi organizado pelo Conselho Empresarial Brasil-China, ele disse que em parceria com o Centro de Relações Internacionais, a avaliação é a seguinte: o Brasil, embora possa perder o posto de principal fornecedor de produtos agropecuários para a China, agora em 2021, no médio e longo prazo, o cenário é muito promissor para a relação agrícola entre os dois países. Com comercialização expressiva de soja, com valor positivo de carnes, o Brasil está no rumo certo. Outros produtos do Brasil, como celulose e açúcar, continuam tendo mercado favorável na China. E segundo o embaixador brasileiro,
mesmo que a China tenha feito grandes avanços para buscar tecnologias e aumentar a produção agrícola e diversificar a pauta agropecuária, o Brasil tende a continuar adquirindo grande quantidade de produtos agrícolas e também, claro, enviando para os chineses. A China tem fatores naturais como terra e água disponível que limitam a expansão da agricultura local. E a China tem dificuldades para encontrar alternativa ao Brasil no fornecimento de produtos agropecuários, em virtude da grande escala necessária para abastecimento do mercado chinês. E agora eu vou conversar com a doutora Laís Helena Leite Lopes. A doutora Laís, ela é advogada, economista, empresária e gestora em riscos patrimoniais. E nós vamos falar sobre infraestrutura no campo e também sobre seguro. Doutora Laís Helena, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, muito bom dia, é um prazer tê-la, para que nós possamos falar aí um tema interessante que é seguro e também falar sobre infraestrutura no campo. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Toninho, bom dia, prazer falar com você, prazer falar com os produtores rurais, todos os profissionais que atuam aí no meio rural, que estão não só contemplando o seu programa, mas também nos dando a oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Verdade. Doutora Laís Helena, a senhora tem uma empresa especializada em, vamos dizer assim, em infraestrutura no campo, uma empresa relacionada ao campo. O que a empresa da senhora faz? Como é que a senhora atua no campo? A nossa empresa, Toninho, ela adaptou um projeto de gestão de riscos que nós desenvolvemos com as empresas de infraestrutura, indústrias, atacadistas. Em especial, a nossa empresa nasceu junto a uma empresa atacadista de material para construção. E dado um pedido de um forte produtor que vinha sofrendo com cupins, né? No galpão que ele já tinha feito há mais de 30 anos, ele estava fazendo o seguinte questionamento: se eu eu coloco tudo abaixo, eu monto um projeto de gestão de riscos dentro dessa minha estrutura, tem algum tipo de material que eu possa aplicar para proteger o meu insumo, o meu estoque, o que eu posso fazer? E a partir dessa pergunta, nós adaptamos o nosso projeto GRP e criamos o nosso GRP Agro, levando um conceito de trabalho para o produtor rural, né? Entendendo o seguinte, que tudo que ele armazena gera um risco, mas o primeiro risco, antes do que ele armazena, seja agrotóxico, defensivos agrícolas, os insumos, é a infraestrutura. Então, nós precisamos entender o tempo dessa infraestrutura, que tipos de materiais ele utiliza dentro dessa estrutura para proteger o estoque dele, né? Nós somos centro de armazenagem. Essa estrutura, ela hoje, ela é cercada por um circuito de monitoramento, né? O que ele tem dentro dessa estrutura que traz confiabilidade em como esse insumo é armazenado? Então, o que nós identificamos? Que o que ele armazena tem importância, como ele armazena tem importância, o tipo de construção merece total atenção, mas principalmente ele ter uma avaliação do risco que essa estrutura pode comprometer o que ele armazena. Você falando agora sobre o mercado de commodities, veja bem, o produtor ele faz o compromisso do mercado futuro, né? Ele vai entregar uma soja, o grão, né? E a responsabilidade que ele empenha a partir do momento que ele faz esse contrato através de uma trading, ou seja, diretamente com o comprador, né, daquela produção, ele tem que entregar. E se porventura essa estrutura ela sofre algum tipo de dano ou vem acontecer algum tipo de praga que afeta tudo aquilo que ele armazenou,
ou porventura, né, ocorre uma explosão causada por algum equipamento agrícola. Ele vai perder todo aquele insumo que ele armazenou. Então, de uma certa forma, 83,4% do estudo que 2 universidades internacionais e uma brasileira fez, identificou que grande parte dos produtores rurais não tem um fundo de reserva de contingência para suprir caso ele venha ter um dano à estrutura e principalmente o que ele armazenou, que tem um valor agregado. Então, a nossa empresa vem mapeando dentro dessas estruturas, baseado nos tipos, seja de madeira, pré-moldado, né, que é uma das que a nossa empresa tem um olhar muito positivo pela segurança que ela oferece para tudo que é armazenado dentro das propriedades rurais. Aço, vinilona também, né? É um tipo de produto que é um material muito utilizado. Então, nós estudamos desde a estrutura até a forma como todo esse insumo é armazenado e o quanto o produtor rural pode ter de afetação patrimonial, né? Caso um dano aconteça. Então, Pois não. Não. Inclusive, a senhora está comentando aí, eu estou me lembrando de um fato que aconteceu em Goiás, e não faz muito tempo, é recente, até uma pessoa faleceu, e também no Mato Grosso, onde uma lavoura de milho pegou fogo e atingiu um galpão que tinha 5 colheitadeiras, todas novas, além de 3 ou 4 tratores, implementos agrícolas e tal. E pegou fogo e veio tudo abaixo. Então, é um prejuízo que não estava no plano do produtor, do proprietário da fazenda. E também um silo que recentemente aqui em Goiás, ele teve um problema sério e quebrou, afundou, rasgou e a coisa complicou toda. Então, de maneira geral, o trabalho da sua empresa é fazer um levantamento, vamos dizer, da estrutura que essa propriedade tem. E dentro dessa estrutura, eu poderia até colocar, por exemplo, o seguinte: nós temos várias propriedades rurais que trabalham com leite, produção leiteira. E eles têm o galpão de ordenha, por exemplo, que geralmente é um galpão muito bem arrumado, tal. Isso também entra dentro desse seguro que vocês fazem, que a sua empresa trabalha? Entra, Toninho, porque você tem fiação elétrica, sim, você tem todo o ambiente climático, né, que vai influenciar também no tipo de estrutura. Um exemplo, uma coisa simples, o tipo de ração que o animal vai ingerir, né, também pode ter um determinado risco de explosão. Uma pessoa pode, um colaborador passar com o uso de, indevidamente, por descuido, né, com o uso de um cigarro ou algo que tenha princípio de incêndio, né? Se encosta ali, imagina, você tem um dano à estrutura, aos animais, aos equipamentos. A nossa empresa recentemente desenvolveu um estudo com uma empresa aqui de Brasília chamada Agropeças, né? E eles nos dão toda uma avaliação de riscos que os próprios equipamentos que são utilizados nas propriedades rurais podem trazer de danos à estrutura e até mesmo de causar acidentes das mais diversas modalidades. Então, hoje, quando a gente fala de infraestrutura e falamos de seguro, sempre que você vai tratar desse tema com o produtor, ele pensa, mas eu já tenho tanto custo na cadeia logística da minha produção, a minha margem não é tão alta, mas a nossa empresa tem uma inversão desse entendimento, né? Nós damos a ele um mapa de risco, uma controladoria dentro da estrutura dele, ainda que ele não seja pessoa jurídica, e conseguimos, através desse trabalho de gestão de riscos, até levar informações para as seguradoras que nós trabalhamos, que venham trazer uma redução do custo desse seguro. Então, ele passa a ver também o seguro como um investimento, porque
de fato, a pergunta que a gente sempre deixa, né? O produtor rural, ele está preparado para uma perda de grande escala do insumo que está armazenado? Certamente que não, porque os compromissos que eles fazem, tanto em bancos, quanto novos investimentos, novas tecnologias, é muito alto, né? Imagina você ter uma perda, assim, causada por um simples raio, né? Se ele não tiver uma antena de para-raio, uma antena específica para a propriedade dele, olha só, ele pode ter a perda do galpão, a perda da lavoura, né? Uma quantidade de consequências muitas vezes irreparáveis. Bom, então, de maneira geral, a sua empresa é uma empresa especializada em infraestrutura, não só na área rural, mas, de maneira geral, em indústrias também. Indústrias, empresas, né? Exato. Quer dizer, você atende todo esse perfil, tanto o agro quanto o não agro também. E, nesse caso, a pessoa entra em contato com vocês fazem esse levantamento, e automaticamente, feito esse levantamento, vocês vão avaliar quanto custa, quanto vale esse seguro, quanto não vale. É mais ou menos por aí, então. Mais ou menos por aí, e mais um pouquinho que a gente deixa de informação a todos que estão nos assistindo, né? Nosso papel é traduzir as NBRs, as normas de segurança que se aplicam ao produtor rural, e as empresas de infraestrutura também. Em cima dessas normas técnicas, nós aplicamos de forma tangível dentro do negócio, né, qual a gente está levando a nossa consultoria, para trazer um trabalho totalmente preventivo para até evitar que o seguro seja utilizado. Mas força maior acontece, e é aí que a gente também consegue entrar com uma resposta efetiva. Bom, você que está nos acompanhando agora, essa conversa muito interessante sobre, vamos dizer, sobre o estudo da infraestrutura que tem na sua propriedade, e de maneira geral eu acho que isso é comum a basicamente a maioria da população, a gente acha que com a gente nunca acontece. E hoje um empreendimento, um galpão com uma colheitadeira embaixo, qualquer 1, 2, 3 tratores, o prejuízo é muito grande. Quer dizer, um armazém geral que pega fogo ou tem algum tipo de dano, como a doutora Laís disse, a gente não está preparado para isso. Portanto, eu acho que é interessante, é um custo a mais que a gente tem. Sim, é um custo a mais que a gente tem, já com tantos custos que a gente observa numa propriedade rural. Porém, a gente vai ter uma certa tranquilidade se por uma infelicidade acontecer alguma coisa. Ou cair esse galpão, ou pegar fogo numa lavoura, ou então pegar fogo no galpão onde tem máquinas e tem colheitadeiras. Eu acharia interessante você que está nos acompanhando, bate um papo com a doutora Laís, entre em contato com ela. O telefone dela é o 61 32 57 7227, ou então pelo celular, que é o 61 99874 1201, e tem também o site, que é o www.torganza.com.br. Bate um papo, tira uma dúvida, vê quanto custa, se compensa, se não compensa. Eu acho que tranquilidade não tem preço. Tranquilidade, o tanto que você pagar ainda é pouco. Duro é quando você tem o problema e não tem como tomar uma decisão positiva. Aí a coisa complica. Doutora Laís Helena Leite Lopes, mais uma vez, obrigado pela sua presença no nosso programa. Foi um bate-papo legal, muito bom. Eu tenho certeza absoluta que daqui a uns dias a senhora estará com a gente aqui de novo, ok? Obrigada, Toninho. Um grande abraço mais uma vez. Obrigada a toda a sua equipe. Forte abraço. Um abraço. Tchau. Até logo. Tchau, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a diferença entre o possível e o impossível está na vontade humana. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto.